So many losing hope in those dreams that they. Ele ficava assim, ó. E o prefeito lá atrás, tá ligado? E tu dava toque pra ele? Uma raiva do caralho. Mas tu falava pra ele? Claro, né? Ei, rapaz, ali, pô. Ali, pô, assim. Walking past the homeless in a Rolex. Just got off the stage on the Today Show and I basically felt soulless. Years go by and I keep saying I'm gonna use my phone. Deu errado o caldo de cana. Mas tá procurando outro lugar agora pra comer. Espera, né? 6 horas pra dar I know he knows best, but I don't wanna do no press. Caldo de cana deu F hoje. Vai pra onde? Bota uma arama, já mesmo, né? Até lá. Dá pra ir. Depois é aí. É melhor não ir na padaria, mano, não é não? Vamos, a gente vai. Ele é 2 minutos atrás, não, mano. E Minha perna tá machucada. a corrente de Yuri caiu, otário. Ele ficou na merda aí, empurrando com a... Então, o cara só dá ali. O bicho ia vir atrás de você com a peixeira, você ia ver eu comer. Cheio de casa, esse cara marcou uma casa. Oxe, nada. Ele é a única que tinha campanha, cara. Nós vivia pra aquela campanha dela, tá ligado? Não é a única que o cara saía pra reclamar. Depois o cara sai, o cara fica atiçando. Coloca de novo. Só que o cara Eba, mas tem os caras que chegam. Tem os caras que dá voadora mesmo na porta, não? Oxe, aí que nasce. Os caras vacalham, boy. Não, cara, você tá bomba de igual. A facalhar, quebrar a casa do cara, tá com a porra aí já é. Aí já é demais, não. Destruição a bem. Tá, e dois, olha, foi muitos anos estudando nessa escola aqui, menino. Tu está saindo? Mas, Eu só estudei em particular. Eu não estudei já. não estudasse porra nenhuma. Ó, já fiz muito gol nessa barra, pai. Então tem a minha mãe, mano. Um mês. Essa faixa. Então, basicamente é isso. Agora vamos começar a gravar com constância. Aqui eu acho que 1 vídeo ou 2 vídeos por semana. A meta é fazer 2 vídeos por semana. Eu acredito que a gente vai fazer um projeto, tá ligado? Que eu acho que vai ficar melhor para manter constância nos vídeos. Nesse projeto eu acho que basicamente a gente vai colocar uma meta. Enquanto isso a gente vai mostrar nossa rotina para conseguir alcançar esse objetivo. E cara, basicamente é isso. O objetivo é começar a gravar para mostrar nosso estilo de vida, o que a gente faz no dia a dia. Trabalho, quando a gente vai curtir, como é o caso hoje que a gente tá na praia. E é basicamente isso. Agora é só começar a postar com constância, que agora a gente conseguiu pegar um celular só pra isso. Então é isso. Segunda-feira, dia 10/3. E iniciando a semana, voltando à rotina normal, fazendo tudo o que a gente tem que fazer. Segunda-feira eu tiro mais pra organizar. Não é um dia tanto de execução, é só pra reorganizar minha cabeça, definir algumas coisas pra se fazer. E naturalmente eu fico um pouco reflexivo todo início de semana, porque é onde eu revisito minhas metas. E agora que a gente decidiu dar constância, decidiu começar a criar conteúdo com constância, e logicamente tem alguns objetivos por trás disso, porque tem um lugar que eu quero chegar e para fazer isso, e essa peça é fundamental. Mas nesse ponto calhou de acontecer de eu fazer um desafio comigo mesmo, porque é muito fácil para mim hoje definir algumas coisas sobre meu comportamento, porque eu já analisei isso e já percebi que eu funciono melhor dessa forma. O que acontece? Desde o ano passado, desde a metade do ano passado, eu venho externalizando muito, então eu venho saindo bastante, conversando com pessoas, e naturalmente quando eu faço isso, eu não consigo fazer isso e ao mesmo tempo estar produzindo 100% no trabalho, sabe? Dedicando energia realmente ao meu treino, à minha alimentação, tendo uma rotina totalmente controlável. Todos os momentos que eu faço isso, de sair, de socializar bastante, de sair da minha zona assim, de conforto, de especialidade, mas ainda eu dedico um pouco mais de energia a isso. E nos momentos que eu quero crescer no trabalho, que eu quero mudar o meu nível, que eu quero, sabe, fazer alguma coisa, criar alguma coisa que ainda não consigo fazer, eu paro de externalizar bastante, então eu volto a minha energia
ao que realmente precisa ser feito. E para fazer isso, eu não consigo manter uma constância de estar sempre saindo todo final de semana. Eu preciso que minha mente esteja um pouco controlável, então eu preciso que minha rotina seja mais previsível, porque fica muito mais fácil de eu falar não para algumas coisas que não é essencial para eu conseguir fazer isso. E o externo deixa de incomodar tanto, por mais que eu consiga separar muito bem, é muito mais fácil fazer isso. Então, eu gosto de fazer períodos não tão longos, de 30 a 15 dias, pelo menos um mês sim, um mês não, mas agora eu quero fazer um mais longo que eu fiz até agora, que é de 60 dias, então eu quero gravar todo o processo, porque tem algumas coisas que eu quero criar e eu vou mostrar tudo isso pra vocês, tanto na minha agência agora, que a gente tá pivotando, porque na real eu tava trabalhando muito mais como freelancer do que ir à agência em si, então agora eu quero realmente criar processos em cima disso pra gente conseguir delegar, e isso faz parte de um objetivo que eu quero fazer nesses 60 dias. Então, basicamente isso eu vou mostrar pra vocês. É um pouco chato porque é a rotina por trás do processo, sabe? É 60 dias e eu quero mostrar o quanto que, se você dedicar energia realmente ao que importa, ao seu foco, o quanto isso pode mudar em 60 dias. Então, é basicamente isso. Hoje agora eu vou organizar algumas coisas que ainda tem que ser organizadas. E é isso, cara. Bom, pra cima, início de semana, é início de trabalhar, de pensar e analisar, organizar, parar de fazer o que não deve ser feito e começar a fazer o que deve ser feito. Oh, why this ever had to be? Eu sei que é tudo muito difícil, eu sei que surge, não é um pensamento, surge centenas de pensamentos na nossa cabeça a todo instante e qualquer coisa que acontece. Esse é o jogo do empreendedor, esse é o jogo de quem está querendo construir uma coisa diferente, ou uma coisa, muitas vezes nem diferente, mas só uma coisa que você quer construir. A todo momento surge um pensamento diferente, a todo momento surge um problema para ser resolvido. E esse é o jogo. Reflexões, elas são quase que inevitáveis pra gente. E não tem muito o que fazer. Eu gostaria que tivesse uma resposta definitiva. Mas a partir do momento que você começa, a partir do momento que você começa a crescer, a responsabilidade cada vez mais vai aumentar. E se você não subir o seu nível de capacitação para você acreditar que tudo isso que você tem hoje, tudo isso que você está construindo, e não só isso, mas tudo isso que você quer construir, de que você é capaz de fazer isso, você não vai conseguir fazer isso, você vai paralisar. Então, primeiro, procure fazer o que você deve fazer para ter o que você quer. Eu sei que a gente está constantemente linkando isso, eu falo para mim mesmo, eu estou constantemente só pensando lá e pensando nas coisas que eu quero ter. Mas o processo eu preciso me lembrar de onde eu estou e o que eu preciso adquirir para conseguir ter essas coisas. E eu preciso ver todo esse processo de uma maneira não melancólica e não pesada, mas como se fosse um jogo, mano, porque realmente é um jogo. É como se a gente estivesse saindo do nível 0 pro 1, pro 2, pro 3, pro 4 e assim por diante. E sempre vai ter um problema, sempre vai ter uma coisa para solucionar. E a gente precisa ver isso de uma maneira boa, porque na real isso é nossa vida, a gente está vivendo e a gente escolheu fazer isso. A gente escolheu colocar a nossa mente num ponto de que ela precisa pensar, de que ela precisa gerenciar várias coisas. A gente escolheu não ser medíocre nas nossas áreas, em várias áreas da nossa vida. Eu tô falando de dinheiro, mas muitas vezes nem é dinheiro e negócio, é sobre nossa questão do nosso corpo, saber do que nosso corpo é capaz, sabe, fazer uma maratona e saber que você pode completar, fazer desafios, jogar um xadrez, saber que você pode ganhar de uma pessoa que tá jogando há muito tempo. Mesmo que você não seja altamente inteligente, só basta você saber como tua mente funciona e achar um jeito para conseguir vencer aquela pessoa, entendeu? Se você consegue ser minimamente inteligente para entender como que as coisas funcionam e entender como que o mundo funciona, e todo momento vai ter uma pessoa te falando isso, mas se você precisa ver com seus próprios olhos e definir com sua própria cabeça, porque existem pessoas ruins jogando esse jogo
E essas pessoas ruins vão fazer coisas que não são legais. E vai chegar momentos que você vai pensar, mano, somente essas pessoas conseguem, todas as pessoas que conseguiram são pessoas ruins, mas muitas vezes não é. Existe um caminho que você pode trilhar. E se não existe, seja o primeiro a trilhar. Cara, essa é a vida, mano. O que deve ser mais gratificante do que chegar no final da vida e falar, caralho, eu fiz tudo o que eu deveria fazer. E foda-se. Foda-se. Esses tempos atrás, esses meses agora, eu tava pensando uma coisa, porque, como eu falei, eu externalizei muito, eu comecei a sair. E eu fiz isso porque eu comecei a ganhar uma grana boa comparado do que eu tava no ano retrasado, que foi um ano meio difícil pra mim. Mas eu comecei a fazer coisas que eu não tava fazendo desse ano e foi legal no começo, mas depois veio a mesma pergunta de tipo, caralho, por que eu tô fazendo isso? Se isso sempre vai existir. Agora o tempo de produzir, o tempo de mercado que eu tô, sabe? Muitas vezes uma visão que eu tenho, mesmo sendo ela pequena, mas ela pode mudar o meu jogo totalmente, ela deveria ser executada agora, porque o tempo ele passa, ele não para. E uma ideia, ela deixa de ser boa também com o tempo. Então muitas vezes você precisa ter a sorte de ter a ideia no tempo certo para conseguir executar isso. Mas muitas ideias que você tem, você deixa guardada e quando você vai executar já não é mais a hora de executar. E por isso muitas vezes não acaba funcionando. Então, aqui é uma reflexão que eu deixo, que eu tive para mim mesmo. Coisas materiais, coisas como uma festa, coisas como pagar uma boate, como pagar um camarote e comprar o que você quiser de bebida, coisas como sair e pagar tudo, sempre vai estar lá, mano. Sempre vai estar lá, não importa se agora, 10 anos ou há 20 anos, você sempre vai poder fazer isso. Agora, o tempo de produzir, o tempo de fazer, o tempo de colocar sua ideia em prática, não quer dizer que vai estar sempre lá. E isso é uma coisa que a gente precisa se atentar, porque muitas vezes a gente só inverte a ordem um pouco e a gente precisa estar sempre ciente de que existe uma ordem a se seguir e a gente precisa seguir essa ordem, porque não importa o que você quer, não importa se você quer ter um carro ou quer ter uma casa foda, quer dar uma casa foda para os seus pais, não importa o que seja, isso só vai vir se você realmente colocar em prática tudo que você precisa colocar em prática. Só vai vir se você abaixar a cabeça por 2 meses, por 3 meses e fazer o que deve ser feito e ponto final. Não tem muito o que fazer. Esse é o jogo. Eu geralmente só faço isso. Tem dias que eu executo muito, mas hoje, como é uma semana que tem coisas pra fazer, mas é mais tranquilo, eu prefiro tirar pra organizar, não só a semana, mas algumas coisas que tem pra organizar. E basicamente eu uso o Notion pra isso. Aqui tá tudo que eu tenho que fazer, meus clientes estão tudo aqui. Então o que eu gosto de fazer? Eu só gosto de usar o Google Agenda só para coisas muito pontuais, como reuniões ou coisas que eu não posso esquecer. Mas o resto, todas as minhas atividades, seja coisas que eu estou escrevendo, coisas que eu devo fazer como atividade recorrente, fica tudo aqui. E daí eu gosto de dividir isso aqui muito bem, tem um calendário também. E cara, é basicamente isso, eu divido, eu escrevo bastante. Esse é meu setup, basicamente aqui é um notebook, um monitor e um mouse. Eu já perdi um pouco a graça de ter um setup foda, porque eu prefiro de algo que seja funcional e que me tire o menos de foco possível. Então isso aqui pra mim é perfeito, não tem outro lugar, eu trabalharia de qualquer lugar com isso daqui. E cara, isso, é só organizar, só fazer o que tem que ser feito pra amanhã já acordar bem cedo e executar quando deve ser executado, ler, estudar, fazer tudo que a gente tem que fazer na semana. Basicamente isso, são 5h40 agora da tarde. Eu vou fechar aqui, responder algumas coisas ainda que precisa ser respondida e terminar de escrever uma coisa que eu estou escrevendo. Depois disso eu vou finalizar, vou tomar um banho e treinar. E basicamente essa é a minha segunda. Já falei, mas por organização, quando tem alguma coisa que precisa ser entregue na segunda eu faço, mas quando não eu só organizo mesmo. E cara, basicamente isso, treinar. Depois voltar pra casa, jantar e dormir cedo, porque amanhã eu quero colocar em prática uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô nesses períodos de foco, que é manter uma rotina muito bem organizada para que eu consiga otimizar quase que 100% do meu tempo e ter pouco imprevistos e tempos ociosos, porque tempo ocioso mata qualquer rotina produtiva, isso é um fato. Eu gosto de ter tempos ociosos mais
com intencionalidade. Então, sempre tem horas ali no meu dia que eu tiro pra fazer nada, pra descansar, só pra pensar, pra dar espaço pra refrescar a mente. Mas é isso. Bom dia, rapaziada. Dia 11 agora, terça-feira. Acordei há um tempinho já, fazendo café da manhã agora, pra começar a trabalhar daqui a pouco. E é basicamente isso, tá organizado aqui, tomar café e depois sentar na mesa e começar o trampo. Basicamente aqui, esse é meu café da manhã quase todos os dias. São 2 ovos e um pouco de massa de tapioca. Geralmente eu faço com 3 ovos inteiros, um pouco de massa de tapioca, um pouco de requeijão, um pouco de ketchup também. E aqui tem o mais importante, eu acredito, mesmo quando eu não como de manhã, quando eu fico em jejum, eu sempre gosto de fazer isso, que é tomar bastante água. E eu gosto de deixar uma garrafa grande assim, porque é o princípio da inevitabilidade, sabe? Se um hábito é difícil para você, deixa ele inevitável de se fazer. Então, ter uma garrafa de água a todo lugar que eu for torna inevitável que eu sempre esteja tomando água, já que eu gosto de manter um bom volume de água por dia. Sempre tento manter entre 3 a 4 litros, eu acho que isso ajuda bastante. Tanto na questão de não sentir fome, porque a maioria das vezes que eu não bebo água, eu sinto fome quase que o tempo inteiro. Então isso ajuda a me manter sempre hidratado. Retenção também, tira bastante retenção. Isso é basicamente isso. Aqui, mano, é basicamente o seguinte. São 2 coisas que eu gosto de manter bem controlado, ou pelo menos intencional. A primeira é a alimentação. Então, hoje, ultimamente, eu tô em fase de norma calórica, basicamente. Então, eu só tô comendo o suficiente para me manter bem, sabe? Não ganhar muito peso, também não perder muito. Então, eu tô comendo ali até ficar bem satisfeito. Eu não peso comida, mas eu gosto de fazer isso para ser mais intencional. Tem época que eu tô tentando ganhar peso para ganhar volume, então naturalmente eu passo a comer com bastante volume, muito mais do que norma calórica. Assim como teve uma época que eu dei uma secada bem, como foi agora, eu tava bem retido, agora eu tô sentindo bem melhor meu corpo. E eu acredito que o próximo passo agora é entrar em bulk novamente, então começar a comer bastante. Eu gosto de fazer sempre 3 refeições mais cheias. Eu prefiro do que fazer mais quantidade de refeição. Eu sinto que funciona pra mim. Eu já fiz 6 a 5 refeições, mas eu gosto de fazer 3 cheias. E no lanche ali eu como sempre alguma coisa muito leve, como uma fruta ou aveia, algo que não seja tão pesado. Já que no almoço e na janta eu gosto de colocar bastante volume. É assim que funciona bem pra mim. Em questão de treino, basicamente eu divido ele. Eu tô fazendo somente musculação, já corri bastante, mas hoje eu tô fazendo musculação. Voltei a fazer cardio um dia desse na escada da academia, mas ano passado eu corri 21 km sem 0 preparação. Um mês antes eu decidi e falei que ia começar o ano de uma maneira diferente, então eu comecei a treinar ali um mês antes. E daí chegou no final do ano, foi dia 24 eu acho, no meu aniversário, eu fiz uma corrida de 21 km. Foi meu pai e meu amigo no carro só pra me auxiliar e eu fui correr sozinho. Foi difícil, cara, mas foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, sabe? O desafio, ele tem um certo prêmio que você só descobre quando você tá lá e quando você tá chegando no final, que é a parada de você querer parar a todo momento e de qualquer coisa se tornar uma desculpa pra você parar, mas ao mesmo tempo tem o outro lado que é que você não vai parar por nada. Então é um jogo constante e a todo segundo desses dois indivíduos, o que quer desistir e o que quer continuar, sabe? E nessa corrida, o que ganhou foi o que queria continuar. Eu acabei os 21 bem, sem parar nenhuma vez. No meio da corrida eu senti meu pé doer pra caramba. Eu meio que pisei em falso no chão. E teve uma ladeira ali na volta e naquela ladeira eu tinha quase certeza que eu não ia conseguir passar, mas a todo momento eu sabia que ia conseguir chegar. E na volta, eu comecei a correr em torno de 4 horas e fui acabar lá para as 6 horas da manhã. Na volta, eu peguei uma corrida, uma parte do asfalto onde o sol tava absurdamente quente na minha cabeça. E foi difícil. Foi difícil, mas eu faria tudo de novo, eu vou fazer de novo. Eu acho que daqui pro meio do ano eu quero fazer uma corrida. Então, eu vou voltar a correr agora, sabe? Porque eu tenho algumas coisas para fazer, então eu não gosto de fazer vários desafios ao mesmo tempo. Agora,
eu quero entrar nesse projeto, então vou regular bem meu sono, minha comida, quero ganhar um pouco de massa. Enquanto isso eu vou trabalhar para conseguir realizar um objetivo no trampo. E é basicamente isso, cara, se tornar focado. Tem algumas pessoas que gostam de chamar isso de Monk Mode, onde define algumas coisas. Eu apenas faço isso consistentemente e tiro alguns meses de puro foco para conseguir realizar esses objetivos. Guys, aqui vai um conselho, tá? Talvez para você que tá há muito tempo já tentando construir, já consegue ganhar a tua primeira grana, já conseguiu ganhar isso, talvez desse momento que você realmente precisa é sair. Vai para uma festa, pega um camarote, pega o melhor combo que tiver na festa. Porque não importa se for um dia, uma semana ou um mês. Eu te garanto que depois de um tempo, você vai ter certeza do que você precisa fazer. Você sabe muito bem que se você quiser mudar de nível, se você quiser conseguir mais clientes, se você quiser materializar uma ideia que está na sua cabeça, você precisa ter 100% de foco no que você está fazendo. Porque não funciona se você tiver 50% ou 80%. É a mesma coisa se você chegar para sua namorada ou mulher, que você é casado, e falar: amor, eu só sou comprometido com você 90%. Você sabe que isso não funciona. Ou é 100% ou não é. E o sucesso, não só no digital, mas o sucesso pra gente que tá empreendendo é a mesma coisa. Ou você tá 100% focado para conseguir chegar nesse nível, ou você não vai estar. Ponto final.